Paz e graça, igreja. Sou o pastor Fábio, a Igreja Batista Nacional Betsaida. Eu quero compartilhar com vocês uma porção da Palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 8. Eu quero falar dessa vez com vocês sobre as trombetas de Deus, pelo menos sobre as 5 primeiras trombetas. Quero compartilhar que no dia 15, sexta-feira, eu logo de manhã fui acordado com o som de uma trombeta sendo tocada. Eu olhei pela janela do meu quarto, eu olhei para cima e ouvi mais o som de 4 trombetas sendo tocadas. E eu não quero dizer aqui que eu ouvi as trombetas do Apocalipse, não é essa a minha intenção. Quero dizer que eu ouvi o som de 5 trombetas sendo tocadas. Isso me despertou a procurar, a orar a respeito de qual o propósito de Deus nessa situação. Quero dizer para os irmãos que talvez isso esteja acontecendo por causa da misericórdia de Deus sobre a igreja. Quem sabe seja um ensaio de misericórdia, porque a palavra do Senhor diz que certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos teus servos, os profetas. E Deus é misericordioso. As trombetas, elas têm o propósito de advertir os homens ao arrependimento, ou quem sabe chamar também para um ajuntamento. Eu não sei qual o propósito, eu sei que eu falarei sobre as trombetas, e se o propósito de Deus é que eu traga um alerta para a igreja, isso será feito. Também eu quero dizer que o amor de Deus pela igreja é tão grande, e isso também me chamou a atenção, porque também Deus sempre, antes de fazer qualquer coisa, Ele compartilha primeiro a igreja, porque a igreja é a sua mão, é a sua noiva aqui na terra, e Ele ama a igreja. Então, nós observamos aqui no capítulo 8 de Apocalipse, no versículo 1, que diz assim: quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Até aqui, queridos, por enquanto. Aqui nós aprendemos algo que Deus, Ele já compartilhou no meu coração. Na verdade, essas trombetas, elas foram tocadas depois das orações dos santos, que subiram com um aroma suave, como um incenso às narinas de Deus. Foram as orações dos santos, depois das orações dos santos, que as trombetas foram tocadas. E a primeira trombeta, ela foi tocada fazendo uma grande mudança na terra. Nós podemos ver que as florestas, 1/3 das florestas foram queimadas. As trombetas também, elas nos ensinam que elas vão mudar a terra, o mar, os rios e os homens. O objetivo delas é tocar na terra, no mar, nos rios, nos homens, em toda a criação, mudar o curso da humanidade. Primeira trombeta, as florestas foram queimadas, 1/3 das florestas. O versículo 7 diz assim: segunda trombeta fala que o mar se tornou em sangue. Lembrando que nós passamos por situações muito claras ultimamente. Floresta amazônica sendo queimada, notícia para o mundo inteiro, ONGs se levantando, Austrália com as suas florestas sendo queimadas. E agora falando sobre o mar de sangue, quem sabe nós estamos em um ensaio, e Deus está nos despertando para a proximidade da sua volta, da volta de Cristo. E aqui ele fala, nós lembramos aqui, eu lembrei daquele momento em que aquele petróleo todo foi derramado na costa brasileira, e até hoje não consegue se calcular o dano para os corais, o dano para os peixes, para toda a vida que está e que estava
na frente de todo aquele óleo. A terceira trombeta foi tocada e fala sobre as águas sendo contaminadas. Também nós mineiros temos perto de nós as mineradoras contaminando os rios. Os rios foram contaminados, as represas se romperam e um rio que ele percorreu até o mar, chegou até o mar, no Espírito Santo, contaminando a água doce. Nós estamos vendo as mineradoras, elas tentando entrar na Amazônia, já estão entrando, porque nós recebemos pouca notícia, contaminando a água doce que nós temos, tirando as nossas riquezas naturais. E nós podemos observar aqui a quarta trombeta sendo tocada. E aqui acontece algo interessante, porque essa quarta trombeta é tocada e vem como um símbolo de uma águia, e uma águia que vem dizendo: se foi notório, se aconteceu algo espetacular até agora, que vocês fiquem mais atentos sobre as 3 últimas trombetas que estão por vir. Ele fala de 3 ais que serão assustadores, espalhando o medo e a dor no coração das pessoas. E vem a quinta trombeta. E essa quinta trombeta nos traz a revelação que foi aberta a porta do abismo e foi dada a chave para o diabo. Na verdade, quem tem essa chave é o Senhor Jesus, mas foi dada a chave para que ele abrisse a porta do abismo. E os demônios saíram com uma missão de atormentar os homens por 5 meses. Uma tormenta, um retirar de paz na terra por 5 meses, atormentando as nações por 5 meses. E o que é interessante para nós, igreja, é que o objetivo de Deus em todo o juízo é que os homens venham chegar ao arrependimento. Parece ser uma repetição, mas sempre é fazer com que os homens venham entender que em nenhum outro nome há salvação, venham clamar por socorro. Os demônios só conseguiram atormentar aqueles que não tinham sinal na testa, aquela marca do cordeiro. Foi-lhes dito que não era permitido atormentar aqueles que tinham sinal na testa. Nós sabemos que nós somos selados com o Espírito. Quando nós fazemos uma aliança com Cristo, nós somos selados pelo Senhor. Nós temos uma marca. E nós concluímos, queridos, que quando você é marcado por Deus, tanto o céu quanto o inferno te conhecem. Às vezes você não presta atenção nisso, você não se desperta para isso, mas o inferno está de olho em você e o céu está de olho em você. Quando você nasce de Deus, a palavra de Deus fala que aquele que é nascido de Deus, ele o guarda e o maligno não o toca. 1 João 5,18. Quem intentará contra os escolhidos de Deus, se é Deus o que justifica? Quem intentará contra o escolhido de Deus, se é Deus o que justifica? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus se importa conosco, meus queridos. Deus se importa conosco. Balaão foi comprado para tentar amaldiçoar o povo, e ele tentou estender as suas mãos por todos os meios, por todos os ângulos, mas a palavra que veio para ele é: como eu poderei amaldiçoar, tocar, se Deus não permitir? Como eu poderei amaldiçoar quem Deus abençoou? Você é abençoado, você é abençoada, mas toma o teu lugar, porque não é à toa que Deus tem te dado o privilégio de ser avisado primeiro. Toma o teu lugar, ocupe o teu lugar, porque não é à toa que Deus tem zelado por você, porque Ele tem cumprido a parte dele no contrato. Ele tem cumprido a parte dele no pacto que fez com você. Demônios não poderão te prender, porque você pertence a Deus.
não poderão te tocar, porque você pertence a Deus, você é propriedade peculiar dele, você é nação santa, mas você é nação santa com um objetivo, não de conquistar ouro ou prata nessa terra, mas você é conquistado para anunciar as grandezas daquele que tirou das trevas para a maravilhosa luz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestes em Cristo Jesus.